Professor Colombi. Boa noite, tudo bem? Deixa eu só testar aqui o microfone. Ainda não resolvemos bem o problema, né? Você me ouve melhor assim ou não? Eu te ouço bem, te ouço bem. Tá, deixa eu só tirar aqui o microfone agora. E assim, você me ouve da mesma forma? Da mesma forma. Pode ser assim? Pode, sem problema. Na realidade, esse celular tem 4 câmeras. O meu genro estava vendo aqui, ela desfocou uma das câmeras e eu não consegui focar. Tu acredita? Não consegui, mas sem problemas. Vamos assim mesmo. Pois eu estou aqui com um daquele, sabe aquele que dobra, aquele, como é que chama? Aquele torpedo que dobrava antigamente e tal. Não, estou usando um daquele. Estou usando um daquele ainda. Que legal. É brincadeira. Mas o meu, de fato, ele... É brincadeira. Mas vamos aguardar aí o pessoal chegar enquanto isso? Bom, já estamos aqui, então, encostando nas 8, agora já iríamos fazer apenas mais um teste, então já vamos permanecer aqui. Sim. Haja vista que a nossa proposta, né, professor, é de ficarmos, então, no ar 40 minutos. Então, isso. 40 minutos para que as pessoas também não fiquem com muita dificuldade de acompanhar toda a nossa conversa, né? E como já tem ali o Everaldo, Ferrari, William, Edna, Camila, Claudinha, de Ávila, tem muita gente já entrando aqui. Como é que é isso ali? Escuro, André? Escuro? Não entendi como é. André Escuro, é um dos diretores da nossa empresa aí. Ah, André Escuro. Escuro com S mudo. Conhece tudo do Fabri? Conhece. Conhece tudo. Pois é. Bom, nós estamos exatamente às 8 horas da noite. E conforme nos comprometemos, eu acho que devemos iniciar a nossa conversa, né, professor? Porque para que também as pessoas se programem e possam acompanhar até o final. Perfeito. Bom, minha gente, isto faz parte do nosso projeto Gestão Financeira Pós-Pandemia na Sociedade 5.0. Um projeto em que nós desenvolvemos com o intuito de levar às pessoas conhecimentos, informações, orientações para viverem com a melhor condição, saírem em melhores condições, principalmente aquelas pessoas que foram mais afetadas agora, tanto na pessoa física quanto na iniciativa privada, no que tange à área financeira. Há muita empresa fechando, principalmente as pequenas, não é? E, obviamente, que muita gente passando, literalmente passando miséria, perdendo às vezes o que investiu, né? Investiu num pequeno negócio e agora está passando horrores para poder cumprir as suas obrigações. Bom, e eu convidei então para esta live final, eram 3, fizemos a primeira com o professor Juliano Heisenberg-Reinert, que falou sobre a Sociedade 5.0 e Indústria 4.0. Na semana passada, na quinta-feira passada, conversamos com o professor André Márcio Borges, que falou sobre educação financeira, mas diretamente na questão do pessoal do crédito, né, na administração do crédito. E hoje nós temos um título para essa nossa conversa que chama-se Educação Financeira Urgente. Por quê? Porque o professor Mário José Colombi vem trazer informações muito importantes a respeito daquilo que nós estamos vivendo, por que estamos vivendo tanto problema financeiro e algumas orientações para a gente poder sair. Começo então cumprimentando o professor. Boa noite, professor. Tudo certo? Tudo em dia? Tudo em dia. Professor, só aproveitando, para não esquecer de gravar, né? Porque depois outras pessoas estarão assistindo, então é importante
Seu colega está Sim, gravando aí a live. nós vamos gravar então e depois, com certeza, esta gravação vai para o YouTube, né? Ok. Bom, professor Mário Colombi é educador financeiro e terapeuta financeiro da DISOP, é pós-graduado em educação financeira, membro da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, da ABFIM, técnico em agropecuária pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em administração de empresas pela Uniaselv, é pós-graduado em maçonologia, história e filosofia pela Uninter. Tem mestrado em Business Administration em Financial Education, também pela DISOP, metodologia da Florida Christian University, lá dos Estados Unidos. É um profissional coach do Instituto Brasileiro de Coaching, IBC, e também analista comportamental. Fora também do Brasil, lá na Florida Christian University, nos Estados Unidos. Ele fez também o curso de coaching, parapsicólogo pelo IPAP, o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, membro da Associação dos Diplomados da ADESG, da Escola Superior de Guerra, especialista emocional na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, tem curso de neurociência aplicada lá em Orlando, no Neurogenesis Institute, Orlando, nos Estados Unidos, com especialização avançada em sabotadores. É gerente comercial no Brasil e foi, né, já também, em mais de 35 anos trabalhando e atuando em multinacionais. E também é um palestrante comportamental. É um pouquinho, então, do currículo do nosso convidado desta noite para falar sobre educação financeira. Bom, e eu abro, então, professor, já com um desafio para o senhor, abrindo esta noite a nossa conversa, perguntando o seguinte: se a partir de hoje eu ficasse desempregado, né? Eu fico desempregado. Pessoas, e não tenho mais salário, não recebo mais nada no final do mês. Né? E pergunto também para você que está nos acompanhando, se você está nessa situação, perde o emprego, não recebe mais nada até nos finais de mês, por quanto tempo as suas reservas são capazes de lhe assegurar a mesma qualidade de vida que você tem e a dignidade para a sua família? Nós estamos vivendo literalmente um momento de calamidade pública financeira no Brasil e no mundo. E o que é que o senhor fala sobre isso? E se temos uma solução a médio, ou a curto, a longo prazo? E se o povo está entendendo esse recado da pandemia do famoso Covid-19? É com o senhor, professor. Poxa, boa noite, Salvador. Obrigado pela oportunidade. Uma pergunta bem pertinente, bem capciosa e difícil de responder, sem dúvida nenhuma, né? Mas vamos tentar responder. Na realidade, Salvador, eu sempre costumo dizer que ter dívidas nunca foi um problema. E muitos me questionam por isso. Mas a verdade é que o maior problema é não conseguir arcar com esse compromisso, que é justamente o que acontece atualmente com milhões de brasileiros. Hoje temos 65 milhões de inadimplentes e até o final do ano estima-se 100 milhões. Ou seja, nós estamos falando, Salvador, de quase 50% da população. Imagine como fica a economia, né, diante desses números, né? Então, isso é preocupante, né? Então, é preciso mudar urgentemente o comportamento em relação ao uso do dinheiro, né, para construir aí uma vida mais sustentável financeiramente e tratar o problema na raiz, e evitando aí entrar num ciclo de endividamento. E qual a origem desse nosso desequilíbrio financeiro, na realidade, já respondendo aí à pergunta, é a falta de autoconhecimento, a falta de propósito, de objetivos claros de vida. Esses são os principais fatores que fazem com que a gente caia em tentação na hora de consumir, né, Salvador? E acabamos gastando mais ou poupando menos do que deveríamos. E, além disso, acreditamos que a pressa, né, e o imediatismo da sociedade atual, que são os nossos principais obstáculos para a vida financeira saudável, de fato, eles acabam atrapalhando. Então, o primeiro passo eu diria assim, o primeiro passo, né, para o autoconhecimento é rever esses paradigmas, né, para se certificar de que os nossos valores, de fato, são nossos e não dos outros, né?
Porque hoje é muito comum vivermos fora do nosso padrão de vida, em função do estado social que precisamos, às vezes, manter entre aspas, né? Então, respondendo a sua pergunta, em dados estatísticos, olha que interessante isso. A pesquisa Datafolha mostra que, na realidade, essa sua pergunta que você fez há pouco, veja que interessante. A própria pesquisa em si, feita pela Datafolha, que também é do nosso autor Reinaldo Domingos, né? Que inclusive é na contracapa, que nós podemos até para comprovar aqui. Essa Sim. mesma pergunta que você me fez está aqui, isso já em 2006 que lançou, né? Mas olha que interessante, Salvador, essa pesquisa mostra o seguinte, ela trouxe o seguinte resultado, 11% das pessoas viveriam menos de 11 dias com o salário atual. 9% menos que o mês. 20%... Repete, 15 dias? 11% da população, respondendo à sua pergunta em termos estatísticos, menos de 11% da população conseguiria viver, teria condições para viver por 15 dias. Ou seja, a reserva estratégica. 9% responderam menos de um mês, 20% até um mês, 19% até 2 meses, 11% 3 meses, 17% 4 meses ou mais, 6% já nem conseguiram responder e 9% não sabem nem responder essa pergunta. Ou seja, o que fica registrado aqui nessa pesquisa é a pura ausência de educação financeira, Salvador. Então, trata-se sim de uma calamidade pública que já vem há muitos anos e que agora, digamos assim, com o Covid, digamos assim, né, só acelerou o processo, né, e veio à tona. Mas a realidade é que hoje nós já vivíamos esse problema, né? E o mundo hoje, de fato, se curvou diante da falta de educação financeira, não tenha dúvida. E a realidade da sustentabilidade nunca existiu, essa que é a verdade. E os governos hoje usam a pandemia como uma forma de tirar o peso das costas da responsabilidade. Então, respondendo à pergunta, tanto em dados estatísticos como em termos atuais, né, sem contar, Salvador, que a situação vai um pouco mais além, se tu me permitir. Vamos criar um cenário um pouco mais crítico e realista. Nós hoje estamos com salários diminuídos, correto? Estamos com perda de emprego, tendência a aumentar. Estamos com o auxílio do governo ainda meio capenga, alguns receberam, outros não. A alta da inflação, hoje muitos já perceberam que nós estamos pagando mais, né? Ou seja, nós vamos ter ainda mais redução no nosso ganho. A retomada da economia será a longo prazo. Nós vimos aí a Alemanha que assustou com menos 10, Brasil com menos 8, Estados Unidos com menos 7, 8. Ou seja, se nós somarmos todos esses fatores, de fato, como nós vamos sair dessa? Não tem outra forma a não ser buscarmos, de fato, equilíbrio, ou seja, a educação financeira, que infelizmente... E como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa a educar a população dessa maneira, educação financeira? E no segundo ponto, eu gostaria que o senhor adiantasse, Sim. Qual é a importância da educação financeira para a sociedade? E se vale a pena investir, quais os tipos de ganhos, né? Como é que as pessoas devem fazer, afinal? Porque o problema existe. Como é que a gente faz para sair? Uma boa pergunta. Na realidade, se você parar para pensar, eu sempre digo, parece simples, mas não é. Quando a gente está doente, é muito simples, a gente já pensa logo no médico, correto? Sim. Você vai e faz uma consulta. Agora, quando você está com problemas financeiros, você procura quem? O gerente de banco? Que me desculpe se tiver algum gerente de banco aqui, mas a gente, como educador financeiro, a gente não recomenda gerente de banco, né? Porque gerente de banco não é educador financeiro, ele está lá para vender o produto dele, ok? Então, nada contra, ele está fazendo o papel dele, correto? Então, sobra poucos. Nós não temos hoje, a educação financeira é algo novo,
é algo que não foi ensinado nas escolas, algo que não foi ensinado nas universidades. Enfim, nós não temos o hábito da educação financeira. Tá? Então, o que acontece? Existe, sim, um passo a passo, existe um método, existe digamos assim, um caminho a ser seguido, Salvador. E esse caminho é feito por degraus. Então, digamos assim, diante dessa realidade da qual nós vivemos hoje, sucintamente, que isso vai se tratar depois lá no final, mas sucintamente, nós vamos pensar em 4 passos, 4 degraus, né? Que o primeiro degrau seria você, neste momento, fazer o quê? Um diagnóstico. Bom, primeiramente, você vai ter que fazer um diagnóstico. Se você vai no médico, nesse momento, ele não vai fazer absolutamente nada, a não ser fazer o quê? Pedir uns exames para depois ele poder fazer uma autoanálise e, dependendo da gravidade dos exames, ele vai lhe indicar o medicamento. A mesma forma, é uma pessoa, se ela está endividada, superendividada, equilibrada, ou seja, dependendo do estágio em que você está, você, na verdade, também vai se submeter a um destes diagnósticos. Mas o principal é diagnosticar. Para tudo, como se diz, faz um diagnóstico com a sua família. E quando a gente fala em diagnóstico, é o quê? É, de fato, você saber aonde vai cada centavo do seu dinheiro. Nós não temos esse hábito. E por incrível que pareça, não são as contas grandes que colocam você na berlinda. Não é a prestação do carro, não é a energia elétrica, não é enfim, essas prestações que você já tem na cabeça. Não. O que vai pelo ralo, o germe, digamos assim, o vírus, são aqueles pequenos gastos que você não anota, que você acha que são supérfluos, mas no decorrer do dia, do mês, que inclusive na mentoria a gente fala isso com muita propriedade, você vai se deparar com algo impressionante. Você simplesmente cai de boca, porque você começa a olhar aquilo, você vai olhar um retrato e você diz, não, mas não pode, eu não gasto tudo isso. E por incrível que pareça, você gasta. Então, o primeiro passo seria um diagnóstico. Em você fazendo um diagnóstico, você já tem um retrato, digamos assim, da tua realidade. O segundo passo é você, a partir do momento que você faz um diagnóstico, você sobe para um outro degrau. Você tem que começar a priorizar. Priorizar o quê? Priorizar os teus, digamos assim, os teus sonhos, os teus objetivos, as tuas metas. Ou seja, definir quais são os teus verdadeiros propósitos, né? E quando a gente fala em propósito, entenda como meta, como objetivo teu, da família. Se eu perguntar hoje, Salvador, para as pessoas, qual o seu propósito, qual a meta, qual o teu sonho? A maior parte, 90% das pessoas, Salvador, não tem sonhos, não tem metas. Então, o que acontece? Se você não tem um sonho, se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo, o que acontece com o dinheiro? Na primeira propaganda que vier, na primeira facilidade, o teu dinheiro vai. Então, se você não amarrar esse teu dinheiro, se você não carimbar esse teu dinheiro, ele vai embora. Então, você tem que saber... Mas deixa eu fazer um parêntese aqui. Sim. Eu quero incluir uma outra questão. E quais são os principais erros financeiros mais comuns que a gente comete, né, que as pessoas cometem? Né? E aí eu pergunto, mas nós estamos vivendo uma situação que as pessoas não têm dinheiro. Tem muita gente, lá no início nós falamos, as pessoas desempregadas, sem dinheiro, não tem reservas. E aí, professor? Aí, inclusive, aqui o nosso amigo aí, o André Escuro, está até comentando que tem banco fazendo propaganda contra a assessoria financeira, é claro. Né? Mas isso é para quem tem dinheiro. Agora, eu estou falando para aqueles também que estão naquela situação que nós iniciamos a conversa. E aí? Perfeito. Então, quais os erros financeiros mais comuns que as pessoas cometem e como superá-los, né? Existe, na verdade, como eu falei, uma carência de educação financeira em nosso país. Por isso os erros são tão comuns e acontecem dessa forma, né? Então, acho que o primeiro erro, Salvador, é não assumir que está endividado. Já que estamos falando que temos praticamente 65 milhões de pessoas e elas não tomam iniciativas, não estão nem aí, então o primeiro passo é assumir que está endividado.
o endividamento ele deve ser encarado como um fato inerente à vida da pessoa. E se bem administrado, ele traz conquistas, sem dúvida nenhuma. Então, ter alguma dívida frente a um fornecedor, tipo um supermercado, a um banco, uma loja, um departamento, uma financeira, faz parte da regra do jogo do mercado. Isso que movimenta a economia e contribui para o crescimento. Até aí não tem problema nenhum. Enquanto as dívidas podem ser pagas com orçamento mensal, Salvador, o consumidor está adimplente e tem condições de arcar com os compromissos assumidos. Não tem problema nenhum. O problema o problema começa com reflexos para a sociedade quando as dívidas superam os ganhos fixos. E o agravamento desse quadro coloca o indivíduo em um estado de superendividamento. Aí, esse é o problema. Nós temos hoje empresários, né? Muitos e pequenos empresários, muitos, milhares, milhões no Brasil inteiro. Exatamente. Nessa situação, portinha fechada, mãozinha amarrada, não sabe o que fazer. Perfeito. Como é que o que ele fazer, então? Como é que ele faz? Aí você tem que se conscientizar da tua atual situação financeira e tomar as rédeas das suas finanças, né? Resistindo a apelos de consumo. Não tem como ser diferente, né? Diagnosticando onde você está, né? Onde está indo o teu dinheiro, né? Que realmente você está gastando, cortando os pequenos gastos, considerando sempre que a realidade, né? Que é a sua realidade, né? E reduzindo o seu padrão de vida, porque hoje, por incrível que pareça, os estudos mostram que nós vivemos acima do nosso atual padrão de vida, né? O segundo erro que eu digo, que eu posso dizer, é não controlar os gastos, né? É mais comum do que se imagina pessoas não saberem o valor exato do seu salário. Olha, que interessante. Se eu te fizer uma pergunta, às vezes eu faço uma pergunta, a pessoa diz assim, eu ganho R$2.000. Não, a pessoa não ganha 2.000. A pessoa coloca 2.000, mas ela já não considera os descontos, ela só ganha 1.800. Então, ela já está perdendo, praticamente, ela já está considerando R$200 do salário dela que não existe. Esse salário, esses 200, passa a fazer parte da dívida dela. Olha que interessante. Então, quer dizer, a relação que estabelecemos com o dinheiro, Salvador, ela está diretamente ligada à tranquilidade que tanto buscamos em nossa vida financeira. Mas, para que isso aconteça, é fundamental existir um equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta. Então, volto de novo àquela questão, o que fazer? Nesse caso, é preciso agir de forma rápida e enérgica, ou seja, você tem que relacionar seus ganhos, anotar todas as suas despesas e observar sempre o seu comportamento financeiro, cortando os pequenos gastos e consumindo de forma consciente, né? Se nós quisermos avançar, poderíamos ir para um outro item, que seria não poupar parte da renda, que é o mal que o brasileiro tem. Ou seja, primeiro você tem que se pagar. Como é que a gente faz hoje? O brasileiro ganha o salário, ganhei lá R$2.000, paguei as dívidas, se sobrou, guardo, se não sobrou, quer dizer, esse é o pior mal. Então, muitas pessoas pensam assim, consegui pagar todas as despesas do mês e deu para a bola. E o poupar? Onde é que fica com essa história? E aí entra um grande problema, que é a sociedade, digamos assim, nós temos um perfil, né, que a gente aplica na mentoria e as pessoas caem de boca. Olha que interessante, Salvador. A gente tem um perfil e que dentro desse perfil você se identifica como superendividado, endividado, equilibrado ou investidor. E quando a gente pergunta para as pessoas qual o pior perfil, todas as pessoas são unânimes, dizem, superendividado. Quando na verdade não é. O superendividado é aquele cara que não tem mais crédito, ele é obrigado a cair, ou ele dá um jeito. Ele geralmente, de superendividado, ele vai até para investidor. É muito comum a gente perceber isso. Qual o maior problema hoje? É o equilibrado. É aquele que o que gasta é o que ganha, o que ganha é o que gasta. Ou seja, é aquela pessoa, aquele servidor público, é aquele empresário que ganha 1.000, 50.000, 100.000. Tenho colegas meus, eu tenho um colega meu que ganha R$80.000 e está quebrado, literalmente quebrado. Eu tive um assessor, que não é de hoje, de uma outra empresa, que ganhava R$40.000, Salvador, e quebrou. E além disso, tenta imaginar um funcionário desse dentro de uma empresa. Então, veja, a relação do dinheiro não é o quanto você ganha,
né? Mas sim o quanto você economiza. Tem muita gente ganhando R$ 1.000, R$ 1.500 e tem muito mais dinheiro do que aqueles que ganham 50 mil. Então, o grande problema hoje está nas pessoas equilibradas. Eu sempre digo, se furar um pneu, o cara está ferrado. Então, esse é um grande problema hoje na sociedade brasileira, que, na verdade, digamos assim, é a classe média, né? Altamente endividada. E qual a realidade que nós vivemos hoje, então? Bom, Aí, professor, né? qual é a diferença entre educação financeira e as finanças pessoais? Entra mais ou menos aí nesse entreveiro que o senhor trouxe aí nessa resposta? É uma boa pergunta. As pessoas confundem educação financeira com finanças pessoais. E, na verdade, não é a mesma coisa. E, em função disso, muita gente está em maus lençóis. Por quê? Porque, veja bem, se educação financeira e finanças pessoais fosse a mesma coisa, finanças pessoais existem há muito tempo. Nós sabemos que finanças pessoais nada mais é do que uma planilha financeira. E se planilha financeira resolver esse problema, é só entrar no Google, é o que mais tem. Então, isso está claro que finanças pessoais não resolve o problema de ninguém. Então, muitas pessoas ainda confundem educação financeira com finanças pessoais, pois as duas lidam com o dinheiro. Tá? Porém, entender as características de cada um é importante. Então, finanças pessoais, Salvador, ela envolve o quê? Gestão de recursos, como controle de gastos. Tá? É basicamente uma ferramenta. Tá? Já a educação financeira, ela é uma ciência humana. Ela busca uma mudança de comportamento mental em relação ao uso do dinheiro. Já é digamos assim, é uma mudança brutal. Então, as duas andam junto, digamos assim. Você, na verdade, lança mão das finanças pessoais, que é o quê? Que é a parte racional, que é a planilha, mas não necessariamente ela vai te trazer benefícios no sentido de você poupar. Né? Você ficar registrando a vida toda quanto você ganha. Eu tenho um colega meu que por 30 anos registrou, e com orgulho, quanto ele gastou em termos de cigarro. O cálculo que ele chegou a quase 1 milhão, Salvador. Então, quer dizer, tá, mas e daí? Fumava um bocado, hein? O cara fumava um bocado, hein? É loucura. 3 carteiras por dia, Salvador. E ele tem os dados registrados. Então, Salvador, a educação financeira, ela é de suma importância para a sociedade. E é algo novo, é algo que, na realidade, a gente está iniciando agora, né? Tanto é que se tornou obrigatoriedade a partir de 2020 nas escolas, né? Como matéria transversal nas escolas. Graças a Deus, isso, os nossos filhos, nossos netos vão poder ter educação financeira, vão poder, com 35, 40 anos, como o nosso PhD Reinaldo Domingos, mentor da metodologia, se tornou financeiramente livre, digamos assim, independente financeiramente, perdão, aos 37 anos de idade, né? Mas só para... Nós estamos chegando já com quase meia hora, e eu quero lembrar para as pessoas que daqui a pouco o professor Colombo vai falar sobre uma mentoria que vai ser lançada por ele daqui a pouco, daqui uns dias, né? E eu não sei quantos dias ainda. E as pessoas que estiverem conosco aqui, né, acompanhando, vão ter a oportunidade de concorrer a esta mentoria de maneira gratuita. Vão participar de 5 dias, né, de 5 cursos, de 5 palestras, né? 5 dias, que vai ser, então, 5 encontros, perdão, que vão fazer, então, esta mentoria completa, e um de vocês que está agora acompanhando conosco vai levar de graça essa mentoria. Eu já estou inscrito e quero realmente melhorar as condições de conhecimento, porque o que falta para a gente é conhecimento. Mas antes de falarmos sobre a mentoria, o tempo passa muito rápido, eu quero lhe perguntar uma coisa sobre aquela pesquisa que diz, é uma pesquisa da ONU, se não me engano, de que as pessoas têm mais medo, na pesquisa mundial, as pessoas têm mais medo
de ficar sem dinheiro na velhice do que de morrer. Isso é real? É verdade, Salvador. Eu, em 2018, estive nos Estados Unidos e tive a oportunidade de conversar com um professor, e a gente nas palestras sempre fala do plano B. E ele disse assim, não, Mário, qual o seu plano C? Ele disse assim, tá, mas como plano C? Plano B. Não, seu plano C. O avanço tecnológico da medicina, principalmente, e aí nós estamos vendo agora, ele diz assim, Mário, nós vamos viver, já estamos, nós vamos, se você não tiver nenhuma doença, mais, você vai viver mais do que 100 anos, isso é normal, todos nós vamos viver mais do que 100 anos. Imagina então você hoje... Será mesmo, né? Será mesmo? Será, é verdade. Por incrível que pareça, e eu perguntei para ele, Mário, por mais que você não queira acreditar, mas a natureza joga contra você. A probabilidade de você viver 100 anos é muito maior do que você morrer antes, diz ele. Então se prepare e crie o seu plano C, não plano B, plano C. Por quê? Porque o plano C, e aí eu vou chegar na sua pergunta, tá? na sua questão. Olha que interessante, não é só lá fora. Se nós olharmos a situação dos aposentados aqui no Brasil hoje, Salvador, não é diferente. As pessoas também preferem morrer, pior do que lá. Note que essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, num país muito superior ao nosso. Foi lá... só nos Estados Unidos, não foi no mundo inteiro? Sim, foi só nos Estados Unidos. Ok. Olha, nós estamos falando do país de primeiro mundo. Vamos trazer a nossa realidade. Pior ainda, olha bem. Qual é a situação dos aposentados aqui no Brasil? Se nós observarmos a situação dos aposentados, olha que interessante. 46% dependem de parentes. Pessoa que se aposentou, ok? Se aposentou, desses 100, 46% precisam viver às custas dos parentes. 28% dependem de caridade. 25% são obrigados a trabalhar, a voltar a trabalhar. E apenas 1%, Salvador, acredite, 1% das pessoas que se aposentam hoje no Brasil são independentes. Ou seja, a tendência de tudo que eu falei, diante do cenário do que eu apresentei, diante dessa próxima década, né, em que a economia ela tem que buscar uma forma de sobreviver. A sociedade 5.0 está aí para mostrar. A ONU, um dado interessante, em 2018, quando estava lá também nos Estados Unidos, e isso foi falado, está gravado, o que eu vou dizer é muito sério. Você sabe qual a principal preocupação da ONU hoje, Salvador? A única preocupação, por incrível que pareça, é o desemprego, Bolsa Família. Tanto é que já existe um consenso mundial de criar uma Bolsa Família mundial para a pessoa tipo o Mário, que é uma pessoa educada, que é uma pessoa que não faz mal para ninguém, quem tem sua família em casa, mas que não consegue um trabalho. Eu vou ter direito a uma Bolsa Família perante a sociedade. Ou seja, existe hoje, e está aí, essa pandemia, na verdade, ela já veio meio que uma Bolsa Família. E não se iluda. Essas pessoas que estão recebendo esse trocadinho aqui, e não só aqui nos outros mundo, já é a primeira amostra de uma Bolsa Família mundial. E nós não estamos falando de pessoas, digamos assim, não é essa Bolsa Família que nós estamos falando hoje. Não, é a pessoa que hoje ela está limitada, não tem um trabalho, é uma pessoa digna, só que ela precisa viver. Então veja bem o tamanho, digamos assim, da preocupação do governo e de como nós estamos vivendo. Mas e por que isso? As habilidades das pessoas atualmente, principalmente as mais velhas, não se coadunam mais com a realidade de mercado, por exemplo? Quer dizer, toda a minha experiência, tudo que eu aprendi hoje, então, fica obsoleto, acabou, eu vou viver de Bolsa Família? Seria mais ou menos isso? Quais habilidades Salvador, nós temos que desenvolver, então, para não chegarmos a isso? Pô, Salvador, você falou você trouxe uma
uma pergunta, eu diria assim, bem preocupante. Também em 2018, lá no Interbusiness, e olha que eu estou falando com o Paulo, o da inteligência emocional, que estive lá, Paulo Goleman, né? Nós estávamos com as maiores autoridades do mundo. Estávamos lá aprendendo o seguinte, Salvador. Bem, para você ter sucesso, hoje você precisa isso. Colocaram em forma de pirâmide. Pasme, mas essa semana, essa mesma pessoa que eu assisti a live, esquece tudo que você aprendeu lá e essa pirâmide inverteu. Aí eu disse assim, mas como inverteu? E não é que eu apoio, e nem ele, mas a realidade, a pandemia, esse novo normal, esse novo modo de a gente entender o mundo, ele disse o seguinte, hoje, infelizmente, olha o que está acontecendo. Todo aquele cabedal de conhecimento que você tem, certo? Aquelas pessoas, digamos assim, os gurus, certo? Se eles não estiverem atualizados, não servirá para mais nada. Eu disse assim, mas como assim? É muito simples. O que está valendo hoje, primeiro, inteligência emocional. No mundo em que nós vivemos hoje, a pirâmide inverteu. Se você hoje não tiver inteligência emocional, você não entra nem numa empresa. Então, tem até testes hoje. Explica, clareia para nós o que é inteligência emocional nesse caso. Ela envolve todo o processo, né? Imagina você hoje viver dentro do mundo do qual nós vivemos hoje, um mundo meio doido, estressante, um mundo cheio de ansiedade, pessoas depressivas. Você há de convir comigo que é um mundo estressante viver hoje. Então, hoje, uma das qualidades que as empresas buscam é esse perfil de profissional equilibrado. Então, ele entra como a base da pirâmide. E a segunda base é marketing digital. A propaganda boca a boca acabou. O Salvador é um grande profissional, mas o Salvador, se ficar lá na casa dele, acabou. Ele é um guru, é um tesouro, mas o que adianta um tesouro no fundo do mar? É isso que eu quero dizer, o que eles querem dizer. Então, inverteu. O dinheiro passou na mão de quem? Da gurizada. Tanto é verdadeiro, Salvador, que nós estamos vendo agora live de pessoas colocando 500 mil de pessoas numa live, 400 mil pessoas. E essas pessoas lançam, digamos assim, lá, um curso de R$1.000 e botam lá 4, 5, 6, 7 milhões em um dia. E uma pessoa que é PhD, que tem todo um cabedal de conhecimento, ele fica à mercê. E isso está acontecendo, Salvador. Infelizmente, é injusto? Mas eles falaram o seguinte, não tem volta, a não ser que essa pessoa consiga inverter. Não, mas isso aí, a questão é o seguinte, isso é como você trabalhar dinheiro na especulação, né, numa produção. Alguém tem que produzir, e isso tem valor. Sim. Tem que ter valor, entendeu? Mas esse valor ele só está atrelado, o que eles querem dizer, Salvador, é que esse valor, o que eles querem dizer? De que adianta um tesouro lá no fundo do mar onde ninguém tem acesso? É isso que eles querem dizer. Então, significa que nós temos que expor os nossos conhecimentos também por aqui. É isso? É exatamente isso. Buscar rapidamente. Então, inteligência emocional, depois vem a questão do marketing digital, vem o business, que é o trabalho, você trabalhar, e no final, olha que interessante, aí no final vem o ofício. Ou seja, inverteu essa pirâmide. Porque, como eles dizem, hoje se eu quiser montar qualquer estrutura, eu vou num Google, eu consigo montar. Basta eu saber procurar. O grande lance, o que eles querem dizer hoje, é a geração micro-ondas, né, como se diz. É saber buscar. É injusto? Salvador. Mas a verdade, ela é nua e crua e está acontecendo. Então, o que nós temos que fazer? O que nós estamos fazendo aqui hoje, Salvador? O que você está fazendo com essa tua voz brilhante? Você é um baita locutor. Se você ficar em casa hoje, o que vai acontecer? É difícil, realmente é complicado, principalmente hoje. Né? É difícil. Se bem que dá para prestar hoje muitos serviços na nossa área também a partir de casa, né? Então,
Eu acho que é isso, nós temos que nos atualizar também, né? Esse é o Sim. lance. E falando sobre a questão da atualização, então vem a questão da educação financeira, ela traz o Bom, quê? Uma mentoria no sim, sentido das pessoas poderem trabalhar dessa forma. O que nós estamos fazendo hoje? Hoje, no conforto do lar, nós podemos nos educar financeiramente a um custo muito baixo, certo? Que são as mentorias financeiras, né? Mentoria online, ao vivo, de educação financeira. E o que é essa? Aproveitando, se me permite, então, Salvador, já que a gente bom, já está com... antes Sim, que o senhor chegue, então, efetivamente, para nós falarmos sobre a educação financeira, eu quero dizer para os nossos amigos que, obviamente, que o nosso objetivo é trazer o mínimo, né, de conhecimento, quer dizer, o máximo, mas a gente às vezes traz o mínimo, né, em função do tempo, sim. porque essas coisas demandam entendimentos, né? Então, por exemplo, aqui a Gabi até entrou aqui agora dizendo que todos precisamos, deixa eu ver o que ela diz aqui, que todos precisamos nos desafiar neste momento transformador que estamos vivendo. A Renate Aparecida, por exemplo, disse que devemos expor e compartilhar nossos conhecimentos, né? E aí vai, tem muitas, né? Muitas. Certo. Aí temos aqui também o nosso amigo, eu acho que é o André que está por aqui, é, perguntando como funciona a mentoria financeira. Então, antes do senhor falar sobre a mentoria que vai realizar, eu gostaria que falasse exatamente sobre isso. Como funciona uma mentoria? No caso, agora, a mentoria financeira. Bem, a mentoria, ele é um processo em que uma pessoa experiente, né, por isso se chama mentoria, né, vai te auxiliar, né, a aprender sobre determinado assunto, nesse caso, educação financeira, né. Dominar esse assunto, né, é um pré-requisito do mentor, que estará trabalhando nessa mentoria, né. E no caso da mentoria online de educação financeira, você contará, então, com um acompanhamento de um educador financeiro, né, habilitado dentro da franquia, e que vai te ajudar a identificar a causa dos problemas, vai te ensinar a colocar suas contas em dia, se for o caso, um orçamento dentro do planejamento da DSOP, enfim, são 5 encontros, uma vez por semana, né? Além disso, dentro desses encontros são praticados exercícios, tira dúvidas de todos eles. Você tem, no final, um certificado. Então, o primeiro encontro, você vai aprender a metodologia de SOP, que é a alma do negócio. Porque o grande lance aqui, Salvador, é deixar claro que hoje no Brasil nós não temos, por incrível que pareça, nenhuma empresa que consiga dar assessoria dentro dessa filosofia. Ou seja, a metodologia de SOP, ela foi criada por um profissional que vivenciou desde os seus 8 anos de idade, aplicou e, inclusive, academicamente. Então, ela é vivencial, por isso que hoje é a única que existe hoje no Brasil. Mas, enfim, essa metodologia, ela tem, como se disse, é um método, e o primeiro encontro, você vai aprender o que é a metodologia e a educação financeira, você vai fazer um teste prático, vai descobrir qual o seu perfil, que é muito importante, tá? A partir desse perfil, você vai começar... Vocacional? É uma espécie de teste vocacional? Só que aí é baseado dentro do perfil. Perfeito, é isso aí. Porque aí você se encaixa, né? Aí você vai acabar sabendo, pera lá, meu perfil é esse. E aí, em cima disso, você vai diagnosticar na prática esse perfil. Você vai aprender uma coisa muito interessante, que é como reduzir o teu custo de vida em 50%, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Você vai aprender a fazer um apontamento financeiro, que é extremamente importante, eu diria assim, que essa é a chave do negócio, e eu tiro a dúvida. Aí o segundo encontro vai entrar mais na área de sonhos mesmo, como você se relaciona com os teus sonhos, porque ninguém tem. Você vai ter que relacionar, você vai ter que dar importância e saber lidar com esses sonhos na prática. As 5 perguntas que garantem a realização desses sonhos, você vai ter que deixar isso bem claro. É um trabalho muito importante, porque o que move as pessoas são os sonhos, né?
Por isso que eu digo, se você hoje guardar dinheiro por guardar, que é o grande problema, e a gente não aconselha isso, a maioria, Salvador, guarda dinheiro por guardar. Esse é o maior pecado. Todo dinheiro ele tem que ter um destino, ele tem que estar carimbado. Se você carimbar esse teu dinheiro, você vai ver que você não vai ter problemas. O grande problema é que quando você não carimba o dinheiro, você não dá Explica, traduz para as pessoas o que é que significa o carimbar. Carimbar é o seguinte, eu ganhei, por exemplo, hoje meu salário. O que as pessoas fazem hoje? Bem, eu vou lá, pago minhas contas. Sobrou, tudo bem. Se não sobrou, que é o que a maioria acontece, não sobra. Então, a gente explica lá no orçamento comum, o nosso orçamento é totalmente diferente, a gente prioriza sonhos. Mas quando a gente fala em carimbar, é o seguinte, bem, sobrou lá R$300. Esses R$300 eu tenho que carimbar. Seja para, sei lá, guardar R$10 por mês para comprar um brinquedo para o meu filho, seja R$20 para comprar a prestação da geladeira, seja para uma viagem que eu vou fazer daqui a 3 anos, ou seja, mas eu estou dando um destino. A partir do momento que eu tenho esse traçado, no mês que vem, eu sou obrigado novamente a colocar isso em prática. E a gente orienta a ter sonhos de curto, médio e longo prazo. Então, por isso que a gente fala que, desde uma pessoa que ganha R$1.000 até a pessoa que ganha 5, 6, 7, 10, 20 mil, todas as pessoas conseguem realizar sonhos, desde que ele carimbe o dinheiro. Porque se você não carimbar, você vai guardar. Então as pessoas hoje não têm o hábito do quê? De carimbar. E isso nós vamos aprender no segundo encontro. É um encontro que as pessoas se encontram mesmo, sabe? Carimbar significa, então, carimbar significa o seguinte, você guarda, mas para um objetivo. Perfeito. Para curto, para médio e longo prazo. Eu quero trocar uma geladeira daqui a um ano, eu começo a guardar R$100. Eu quero trocar o meu iPhone, eu começo a guardar. Eu quero fazer uma viagem. Ou seja, eu começo a colocar sonhos, metas, eu coloco objetivos. E aí o que acontece? Eu não guardo. Aí eu sei que eu tenho aquele compromisso, eu começo a realizar esses sonhos, né? Aí o terceiro encontro, ele fala das mudanças na maneira de pensar, como montar um orçamento totalmente diferente do tradicional, e tira dúvida. Enfim, aí o quarto encontro vem a questão da aposentadoria sustentável, dicas de como poupar no dia a dia, como investir melhor o seu dinheiro. No quinto encontro é como se livrar das dívidas e poupar, dívidas versus ganhos, o impacto do seu orçamento, como montar um plano de ação, as consequências da relação com o endividamento. Ou seja, é muita, tipo assim, é o lado comportamental mesmo, tá? Não tem nada a ver com finanças, é comportamento. Então, é assim, Salvador, não tem como a pessoa entrar numa mentoria dessa e sair sem um aprendizado, sem a pessoa mudar. Não tem como. Eu sou prova disso, as pessoas que passam por a mentoria são prova disso. Então, você vai acabar mudando o teu mindset a respeito do dinheiro. Porque hoje, infelizmente, as pessoas têm o dinheiro como um fim e a gente coloca ele como um meio. Para nós, o dinheiro ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um escambo, ou seja, é uma moeda de troca. Não tem nada de sentimento aí. Ele é simplesmente uma moeda de troca. Muito bem. E isso também vale para a área empresarial? A linha de conduta e pensamento é mais ou menos a mesma? Perfeito. Se você pensar, quem são as empresas? São os administradores, né? Somos nós. Então, se nós temos hoje quase 800 mil empresas falidas, quebradas, que foram a óbito, é porque essas pessoas não estavam, infelizmente, educadas financeiramente. Na verdade, a gente só transfere do CPF para o CNPJ, né? Mas a realidade é a mesma. Você, na verdade, leva os bons e os maus hábitos para a sua família e automaticamente para a empresa. Nós temos, inclusive, um curso muito legal, o Empreendedor Vitorioso, que ele lançou agora, o Reinaldo, né? Que fala exatamente sobre isso. Ou seja, é uma nova maneira de pensar frente a exatamente essa sua pergunta, muito inteligente por sinal. Como eu divido isso? As pessoas misturam família e negócio, né?
Família, você não necessariamente precisa ter lucro. Agora, no negócio, você tem que ter lucro. Então, lucro em primeiro lugar. Até um livro que eu tenho por aqui, tá por aí. É muito interessante. Exatamente vem ao encontro dessa tua pergunta, viu, Salvador? Muito oportuno. Muito obrigado, então, professora, de ter respondido até aí. Bom, nós estamos chegando ao final, professor. Temos 5 minutos. E eu quero registrar aqui até o comentário do Fernando Nutriplanta, que diz o seguinte: por que o governo não disponibiliza profissionais como você para auxiliar pequenas empresas? A Fernanda Love também diz que é muito interessante. Poxa, né? Agradeço. Para mim é um orgulho. Aqui a Miriam, da RACO, né? Sim, muito importante aplicar dentro das escolas. Né? Eu acho assim, uma das coisas que mais a educação vai contribuir a partir de agora, né? Acho que começou ano passado, ou no ano 2018, eu não lembro, que foi a educação financeira nas escolas do ensino básico, né? Tomara que os professores, né, desta pasta, desta área, estejam habilitados da maneira adequada para desencantar essas crianças, né? Porque a maioria vem de famílias com problemas financeiros. E aquilo vem arraigado na pessoa, na gente, e o sujeito fica adulto dessa maneira, sem saber lidar com o dinheiro. Às vezes, até quando fala em dinheiro, diz que é pecado. É um negócio terrível, né? É terrível. Esse é um assunto, viu, Salvador, que a gente pode trabalhar numa próxima área, numa próxima live, muito interessante, sobre os sabotadores, tá? Eu só queria dar 2 recados rapidinho, porque eu acho que vai cair. Peraí, vamos lá. Eu quero agora, então, para encerrarmos, que o senhor me fale, antes que nós cheguemos ao final do nosso tempo, como é que nós vamos sortear. Então, vamos passar uma inscrição de graça para esses amigos nossos que estão participando conosco aqui. De que forma? Se puder digitar ali, puderem mandar para o meu mario.colombe@dsop.com.br, colocando o seguinte: por que você é um merecedor dessa franquia? Eu vou avaliar e depois eu vou retornar. Vai me permitir? Então essa pessoa vai escrever para mim. Como é que é? A pessoa... Mario.colombe, se puder digitar ali, Mario.colombe, ali no chat, para as pessoas poderem ter o acesso, né? E colocando o seguinte: por que ele se acha merecedor dessa franquia, dessa mentoria online, gratuita, da qual ele vai ter 6 encontros, 5 mais 1, surpresa. Então, é um presente, na verdade, né? É um presente que eu estou dando. Então, seria mario.colombe@dsop.com.br. DSOP é DSOP. Isso, DSOP. A pessoa manda então, anote esse meu Mário endereço. Colombe. Okay. Anote aí, Mário Colombe. Mário.colombe. Mário.colombe. Arroba. DSOP, né? DSOP. Já escreveram aí no chat, já está no chat, ok? Já está no chat. Muito bem. Isso. Bom, uma outra coisa, se me permitir, Salvador, para quem ainda quiser aproveitar, nós estamos com um preço muito, mas muito acessível em 12 vezes, ou seja, menos que o valor de uma pizza. Tudo isso que eu falei, obviamente eu não falei tudo e muito mais, a pessoa vai ter 5 encontros ao vivo, certo? Comigo, vai ficar gravado, vai ter certificado, e além disso, depois de uma semana, se não gostar, nós vamos devolver o dinheiro. Né? Professor, um encontro ao vivo, mas não aberto, é um encontro no não, grupo fechado, né? É ao vivo, mas com as pessoas que estão cadastradas. Eu não sei se eu mandei para você o link, se alguém puder colocar o link para quem quiser se cadastrar, aproveita porque tem uma promoção ainda hoje que vai até meia-noite. Então, quem quiser, aproveite e se cadastre, é muito simples. É só seguir o link aí, se cadastra e faz a inscrição e aproveita o preço promocional, ok? É R$383, se eu não me engano, em 12 vezes. Isso dá menos que uma pizza por mês, como se diz. Perfeitamente. Mas eu quero lembrar aí para os amigos que vão concorrer, né? Tem que escrever. Por que ele acha que é o merecedor, então, de participar dessa mentoria de maneira gratuita? Vai enviar, então, para o Mário,
professor Mário, mario.colombo@disop. Terei o maior prazer em receber. E essa pessoa, naturalmente, nós vamos trazer aqui essa informação, né, para todos, e para que todos saibam, então, quem levou e por que levou, né, o que é que ele disse para ser o merecedor. Eu acho que isso é importante, né, professor? Certo. É muito importante que a gente faça isso, tá bom? Bom, então, estamos encerrando. Não tem como continuar, porque daqui a pouco nos cortam aqui, né? Eu só quero pedir Salvador, se me permitir, eu quero pedir desculpa para o pessoal, porque eu sei que as pessoas estão agoniadas, estão me vendo aí meio manchado, como se diz. Como diz o pessoal, meio embaçado. Eu sou obrigado a dar esse depoimento. Você está lindo, você tá reluzente, viu, Salvador? Você está brilhando. Mas eu sou um cara bonito mesmo. Mas assim, pessoal, de fato, eu estou com um aparelho de última geração, meu genro até mexeu, são 4 câmeras. Uma delas, ela está desconfigurada, ela tentou configurar e não teve jeito. Então, vamos fazer dessa forma mesmo e vai, ao vivo e assim mesmo. Só queria me desculpar o pessoal, porque eu estou, de fato, é ruim a gente ficar vendo uma pessoa aí desfocada, a gente sabe disso, né? Mas peço 1000 desculpas, tá? Mas o que vale é o recado, é o nosso carinho, a atenção que vocês deram. Nós estamos aí com 30 pessoas agora ao vivo ainda, então eu deixo aqui já o meu agradecimento de coração, meu muito obrigado, fico à disposição e volto a repetir, se alguém quiser aproveitar, se tiver o link aí no chat, aproveite, que acredito que a partir da meia-noite, depois da meia-noite, esse link deve, não sou eu que vai tirar do ar, a empresa de SOP deve tirar do ar. Então, aproveite e faça a inscrição, porque é um preço, de fato, promocional. Vale a pena. E, Salvador, obrigado. Quero te agradecer também pela... E muito obrigado aí para o Antônio Romário, lá de São José, e inclusive diz aqui, até para os gestores políticos também, né? Deveriam ter um aprendizado como esse. O Rony Petersons, temos também aqui a Josi Miguel, André Ferrari, Ailton Rosa, Fernanda Loff, Renata Aparecida, temos aqui Diego Felisberto, Dieguito, radialista o Dieguito, viu? Grande dele. Pô, e muita gente então que participou conosco, alguns já passaram por aqui e saíram, a gente sabe dos alfabetos de cada um, né? Então, eu quero lhe agradecer, professor, por estar conosco nesta noite, e agradecer também as pessoas todas que estiveram presentes, acompanhando, né? Aldori Pinheiro, muito obrigado aí pela participação também. E eu quero agradecer ao professor que esteve conosco aqui, então, neste momento, para nos dar esses depoimentos, esses conhecimentos, trazer essa possibilidade de crescimento através da mentoria. Marilene Cadori, muito obrigado pela presença. E então, professor Mário José Colombo, uma boa noite, felicidades, até qualquer dia, quando estaremos, então, com certeza, conversando. Eu quero ver se há uma conversa com os 3 que nos acompanharam aqui nesse projeto, Gestão Financeira Pós-Pandemia na Sociedade 5.0, que isso realmente é o que a gente tem que falar agora. E não adianta, eu passei 66 anos, né, sem ter esse aprendizado, como é que eu vou querer aprender? E as pessoas passam também uma vida inteira, às vezes com menos idade, outros com mais, né, sem aprender nada sobre isso, e depois não vai ser numa pequena conversa apenas que a gente vai desenvolver essa ciência, com certeza. É preciso se manter, né, se colocar dentro desse jogo e tentar jogar, porque senão realmente a gente fica para trás. Professor, então, boa noite. Diga, professor. Essa sua colocação rapidinho, se caímos sem problema, que não foi respondida, Salvador, sobre essa questão da morte, de fato,